Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. O presidente da República admite que usou palavras contundentes, mas afirma que não teve intenção de atacar os poderes e diz que respeita as instituições. Em nota à nação, articulada pelo ex-presidente Michel Temer, Jair Bolsonaro também declara que as divergências dele com o ministro Alexandre de Moraes serão resolvidas na Justiça. E você vai ver também. Puxada pelo preço da gasolina, a inflação de agosto no Brasil é a mais alta para o mês em 21 anos. Caminhoneiros que protestam contra o Supremo Tribunal Federal atendem a pedido do governo e liberam rodovias. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que cria o novo Código Eleitoral Brasileiro. Falta da vacina AstraZeneca compromete a aplicação da segunda dose na cidade de São Paulo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Na retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir a validade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a proposta que estabelece que as etnias só podem requisitar áreas ocupadas antes da Constituição de 1998. Para o ministro, a Constituição deixa claro que os índios têm direito à demarcação independentemente da questão temporal. Em seguida, o ministro Nunes Marques iniciou o voto, mas com o término da sessão, a conclusão do posicionamento dele ficou para a semana que vem. Em discurso na 13ª Cúpula do BRICS, bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a China pela parceria no combate à pandemia da Covid-19, especialmente no fornecimento de vacinas. Lamento igualmente não ter a oportunidade de encontrar-me pessoalmente com os líderes dos demais países do BRICS, tanto para tratarmos de temas de nossa cooperação no âmbito do agrupamento, quanto para avançarmos nos temas bilaterais, como foi possível fazer em Brasília em 2019, por ocasião da presidência de turno brasileira. Aquela foi, por exemplo, a última ocasião em que me reuni pessoalmente com o presidente Xi Jinping, quando discutimos temas da parceria estratégica global entre nossos dois países, bem como o bom estado de nossas relações bilaterais em diversas vertentes, mais especialmente no âmbito comercial de investimentos. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu o prazo de 48 horas para o presidente Jair Bolsonaro dar explicações sobre a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. O texto, que é questionado no STF, dificulta a retirada de conteúdos das redes sociais. A ministra também pediu que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem no mesmo prazo. Após os atos do dia 7, caminhoneiros e manifestantes continuaram os protestos em muitos estados brasileiros. No começo da tarde, havia pontos de concentração de caminhoneiros em 13 estados. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a desmobilização da categoria tem sido gradual. A região sul concentrava mais da metade das ocorrências registradas. Os pontos de concentração também continuavam em Minas Gerais e Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos estados do Pará, Rondônia, Tocantins, Bahia e Maranhão. No sul do país, a mobilização chegou a ameaçar o abastecimento de combustíveis em Santa Catarina. A situação só foi normalizada após a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Na Bahia, os manifestantes queimaram pneus para interditar a BR-116 em Feira de Santana. A liberação do trecho só aconteceu hoje de manhã.
A polícia também conseguiu liberar a circulação de veículos em cidades do estado de São Paulo, onde há distribuidoras de combustíveis. O movimento começou a se dissipar depois que o presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem de áudio e pediu aos caminhoneiros que liberassem as rodovias bloqueadas. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível. Tá, liberar, tá, ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? Os protestos dos caminhoneiros começaram após as manifestações do dia 7 de setembro, em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, e se expandiram rapidamente. Na madrugada de quinta, 15 estados já registravam bloqueios em rodovias. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi apontado como uma das lideranças dessas manifestações. Neste vídeo divulgado nas redes sociais, um dia antes dos atos do dia 7 de setembro, Zé Trovão pede pressão contra os ministros do STF. Povo brasileiro, chegou a hora de você mostrar suas forças. Monte o seu acampamento agora aí. Ele teve a prisão decretada na última sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nas investigações contra alvos que ameaçavam a democracia. O caminhoneiro foi encontrado em um hotel no México nesta quinta-feira, mas segue foragido. A justiça pediu a inclusão dele na lista de procurados da Interpol. Ao menos 9 entidades ligadas à categoria dos caminhoneiros informaram que não participaram ou apoiaram os atos pelo Brasil. A Associação Nacional do Transporte de Cargas repudiou as paralisações e atribuiu os atos a caminhoneiros autônomos. Já a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores disse que o movimento foi de cunho político e que a pauta defendida nesses atos não representa a maioria dos caminhoneiros. E olha, o protesto dos caminhoneiros nas rodovias federais de Pernambuco não afetou o abastecimento dos postos de combustível, mas a população ficou assustada e correu para abastecer o tanque dos veículos. Em Pernambuco, os caminhoneiros interditaram pela manhã 2 rodovias, uma no município de Igaraçu e outra em Paudalho, na Zona da Mata. A ameaça de paralisação da categoria provocou uma procura muito grande por combustíveis nos postos da região metropolitana da capital. Devido a essas repercussões que está havendo, essa falta de entendimento, aí a gente fica realmente com dificuldade, né? E nós temos medo, porque nós dependemos do quê? Do combustível. Apesar da demanda ter crescido 50% de ontem para hoje no Recife, o Sindicato dos Donos de Postos afirmou que não há risco de desabastecimento. A gente pede que a população só vá abastecer dentro da sua rotina, que vá aos postos com tranquilidade. Nesse momento, não tem necessidade dessa correria aos postos. Com o aumento da procura por gasolina, etanol, diesel e gás GNV de ontem para hoje, o Procon Pernambuco decidiu agir para evitar que o preço desses combustíveis dispare. Equipes do órgão de proteção e defesa do consumidor estão realizando blitzes para verificar se os postos de combustíveis estão praticando preços abusivos. Neste posto, na Avenida Norte do Recife, o litro da gasolina estava custando R$ 5,99. O etanol, R$ 5,39. O litro do diesel era vendido a R$ 4,79 na tarde de hoje. Ninguém sabe o que vem pela frente. Talvez um novo aumento de combustível, uma falta de combustível e, obviamente, quem precisa do automóvel realmente não pode deixar de trabalhar. E a inflação voltou a preocupar o mercado financeiro. Pressionado pelo aumento dos combustíveis, o IPCA, principal índice de evolução dos preços no país, ficou em 0,87% em agosto. É o maior resultado para o mês em 21 anos. Com isso, o indicador acumula 5,67% no ano e 9,68% nos últimos 12 meses.
Olha, a pandemia e o atual cenário do mercado de trabalho têm levado cada vez mais pessoas a investir no empreendedorismo. Gente, só no ano passado, quase 3,5 milhões de novas empresas foram abertas em todo o país. Cauã decidiu investir no primeiro negócio com apenas 17 anos de idade. Ele percebeu que muitas empresas de comércio eletrônico não tinham assessoria para a chamada gestão de tráfego. A prestação de serviços começou há menos de um ano. Hoje, muitas lojas online, elas não conseguem ter um gestor de tráfego ou uma empresa que faz gestão de tráfego bem. E aí eu vi uma oportunidade, uma demanda muito grande. Foi aí que eu tive a ideia. O jovem empresário sempre se interessou pelo empreendedorismo. Aos 16 anos, já buscava especialização na área. O que basicamente nós fazemos é entender sobre o seu serviço ou o seu produto e conseguir divulgar isso para as pessoas que vão se interessar por ele. Então, se você vende, por exemplo, bolsas online, nós vamos divulgar para pessoas que compram bolsas online, né? Dados do governo federal mostram que, apesar da pandemia, quase 3,5 milhões de novas empresas foram criadas no ano passado, alta de 6% na comparação com 2019. Aqui em Minas Gerais, o primeiro semestre deste ano também foi de crescimento. De janeiro a junho, foram abertas mais de 50 mil empresas em todo o estado, 12.500 só em Belo Horizonte. Com tantos novos empreendedores, a oferta de mentorias também aumentou. Em questão de 1 hora, eu consigo adiantar a vida dele em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Diógenes usa a experiência de empresário bem-sucedido para corrigir problemas e apontar soluções para os negócios de outras pessoas. Um dos acompanhamentos foi feito com o Danilo, que é nutricionista. A gente traçou uma estratégia para ele se posicionar online. A gente traçou uma outra estratégia do tipo de conteúdo que ele ia compartilhar nas redes sociais. O Danilo seguiu o plano e, mesmo num cenário de crise provocado pela pandemia, conseguiu excelentes resultados. Para mim, a pandemia ela me alavancou uns 4 anos. Ela me colocou numa situação hoje onde eu busco novos negócios, onde eu busco trabalhar com algo que eu não tenha que vender a minha hora. A pandemia, para mim, ela abriu minha cabeça. As manifestações de 7 de setembro e as declarações do presidente Jair Bolsonaro nos atos de Brasília e São Paulo continuam repercutindo politicamente. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, rebateu críticas que foram feitas ao sistema eleitoral brasileiro. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. E ainda em relação às manifestações e declarações do presidente Jair Bolsonaro feitas na última terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que decisões inconstitucionais não devem ser cumpridas. Diante da repercussão negativa, Lira usou uma rede social para dizer que não afirmou que o Supremo Tribunal Federal toma decisões inconstitucionais. Isso aí é uma análise que o Supremo teve da fala
Existem outras análises, nós vamos esperar para ver os acontecimentos, mas a princípio a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra, né? Já temos alguns posicionamentos que falam que decisões inconstitucionais não seriam cumpridas. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Qual é a decisão correta da justiça? Lógico que todos nós temos a obrigação de cumprir, né? A decisão de justiça já se diz, se cumpre, se contesta, se recorre, mas se cumpre. Na tentativa de minimizar os impactos políticos e econômicos causados após as declarações dadas nas manifestações de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje uma declaração à nação em nota. No texto, Bolsonaro afirmou que não teve a intenção de agredir nenhum poder e pregou a harmonia. O tom moderado utilizado na nota à nação divulgada durante a tarde teve uma participação importante do ex-presidente Michel Temer, que veio a Brasília a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que Bolsonaro recorre aos conselhos do antecessor. Na conversa, Temer deixou claro para Jair Bolsonaro que era necessário pacificar a relação, principalmente com o judiciário. A tensão entre o governo, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral aumentou após a participação do presidente nos atos de 7 de setembro. Jair Bolsonaro concordou com a sugestão de Temer e divulgou um texto com 10 pontos, em que afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir qualquer dos poderes, que boa parte das divergências vem das decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas que na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Disse que as palavras dele, muitas vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Diz ainda que há divergências com algumas decisões tomadas pelo magistrado e que as decisões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas. O presidente também reiterou respeito pelas instituições e afirmou que a democracia consiste dos 3 poderes, juntos em favor do povo brasileiro e respeitando a Constituição. Jair Bolsonaro ressaltou que sempre esteve disposto a manter o diálogo de forma permanente com os demais membros dos poderes, pela manutenção da harmonia e independência entre os mesmos, e finaliza o texto agradecendo ao povo brasileiro. Pouco antes da divulgação da declaração à nação, o presidente Jair Bolsonaro acatou uma outra sugestão do ex-presidente Michel Temer. Bolsonaro conversou por telefone com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi indicado ao STF justamente por Temer. A ligação foi mais um gesto na busca pela pacificação, já que o ministro é alvo de críticas por autorizar a prisão de apoiadores de Bolsonaro nos inquéritos que investigam as fake news e os atos contra o Congresso Nacional e o STF. O efeito da mudança de postura foi imediato. No mercado econômico, a Bolsa de Valores, que estava em forte queda desde ontem, fechou o dia em alta, de 1,72%. O dólar desacelerou e terminou a quinta-feira cotada a R$ 5,22. No cenário político, a declaração também foi bem recebida e deve ajudar a destravar a votação de pautas de interesse do governo. Mas se a situação com outros poderes deve melhorar, o presidente da República se vê diante de um problema imediato com caminhoneiros que apoiam o governo. Representantes do movimento, que tem promovido bloqueios em vários estados, se reuniram com Bolsonaro no Palácio do Planalto. O governo teme que a ação prejudique ainda mais a economia, com desabastecimento e aumento de preços. Na saída, o grupo insistiu em pautas defendidas nas manifestações de 7 de setembro. A nossa pauta sempre foi STF via Senado. Que o Senado ele teria a obrigação de atender e tentar resolver a nossa questão. A insatisfação do povo brasileiro com o judiciário. Seria isso. Queremos que todas as forças, todos os poderes políticos trabalhem dentro da Constituição. É só isso. E hoje, durante sua live semanal, o presidente Bolsonaro confirmou que pediu apoio ao ex-presidente da República, Michel Temer. Bolsonaro disse também que conversou com outras lideranças políticas e que está pronto para conversar. Comecei a preparar uma nota, havia telefonado, eu telefonei ontem à noite para o Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-presidente da República, ele veio a Brasília, por 2 momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de 1 hora, ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos. Não tem nada demais ali. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar. O plenário da Câmara discute mudanças no novo Código Eleitoral aprovado na tarde de hoje. O texto altera vários pontos polêmicos. Depois que a votação na Câmara for concluída, ele ainda tem que passar pelo Senado.
O texto, que reformula quase todo o Código Eleitoral, saiu de uma comissão criada em fevereiro deste ano. Tem quase 900 artigos e 400 páginas. O prazo de discussão, considerado curto para uma proposta que faz tantas mudanças importantes, foi motivo de muitas críticas. Tivemos a discussão na semana passada, acabei podendo discuti-lo, mas deixei muito claro durante os parcos 3 minutos que me cabiam na discussão que era impossível discutir tal tema, uma vez que falamos de mais de 900 artigos em um Código Eleitoral em apenas exíguos 3 minutos. Precisamos de mais tempo para debatê-lo. Tivemos reunião na residência oficial no dia de hoje com uma quantidade de líderes bem expressiva para tratarmos justamente de alguns projetos de infraconstitucionais, 3, e na sequência decidirmos a votação do Código. Diferente do que muitos alardeiam, o Código está bastante discutido, bem analisado. O motivo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, acelerar a discussão é o prazo para que as novas regras passem a valer já nas eleições do ano que vem. Para que isso aconteça, o texto ainda tem que ser votado no Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o começo de outubro. Por causa da pressa, mesmo com muitas polêmicas, o texto base foi aprovado por 378 votos favoráveis e 80 votos contrários. O projeto prevê, entre outras medidas, considerar os votos para mulheres, indígenas e negros com peso 2 para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário, reconhecer e regulamentar os mandatos coletivos e aumentar de, no máximo, 1 ano para 4 anos de prisão a pena para quem propagar fake news durante as eleições. Entre os pontos polêmicos está o afrouxamento das regras para o uso de fundo eleitoral, permitindo que ele seja utilizado para qualquer fim, inclusive pagamentos de multas eleitorais, que passam a ser limitadas a R$30 mil. Especialistas avaliam que a reforma do Código Eleitoral enfraquece a lei da ficha limpa, já que diminui o tempo que o político fica inelegível ao iniciar a contagem do prazo de suspensão a partir do momento da condenação e não mais do fim do cumprimento da pena. Para evitar mais danos à lei da ficha limpa, os deputados retomaram durante a votação a inelegibilidade de políticos que renunciam ao mandato para fugir da cassação, ponto que inicialmente estava fora do texto. Após o fim da votação prevista para a próxima semana, a proposta segue para discussão no Senado. Chegou ao fim o pesadelo de um cientista de dados preso injustamente no Rio de Janeiro. Hoje, finalmente, ele deixou a cadeia. Depois de 23 dias de angústia, o tão esperado abraço. Estou sentindo saudade da minha família, apesar de todo mundo estar aqui. Eu estou com muita saudade dos meus amigos. Estou feliz de estar no lado de fora. Raoni Lázaro Barbosa, de 34 anos, foi preso por engano no dia 17 de agosto durante uma operação para prender milicianos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os policiais procuravam por um criminoso com o mesmo nome dele. Na hora eu achei até que fosse um sequestro, alguma coisa do tipo. Mas depois que eu fui na delegacia o tempo todo tentei explicar, tentei falar que era um erro, mas em nenhum momento foi escutado. Raoni foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Já o suspeito, Raoni Ferreira dos Santos, conhecido como Gago, segue foragido. A polícia prendeu o inocente com base no reconhecimento por foto. A defesa de Raoni chegou a apresentar provas e pediu habeas corpus, mas a desembargadora Denise Vacari Machado Paz, da primeira Câmara Criminal, negou. Na última sexta-feira, as testemunhas que fizeram a identificação por foto voltaram atrás e ontem a delegada que investiga o caso pediu o relaxamento da prisão. Nós estamos muito felizes e esperamos que esse fato, não se repita e sirva como exemplo para que outras injustiças não aconteçam em hipótese alguma. Raoni é morador do bairro de Campo Grande, que fica na zona oeste da cidade, onde vive com a esposa. Município diferente do qual o verdadeiro criminoso atuava. A família alega que a única semelhança entre o cientista e o miliciano, além do nome,
é a cor da pele. Eu espero que ele não perca o emprego dele, porque ele batalhou muito por esse emprego, mas também que limpem o nome dele, né? Porque não é justo uma pessoa passou a vida inteira trabalhando, estudando e acontecer isso assim do nada, por um reconhecimento incorreto, e a gente acabar pagando por isso. Raoni é cientista de dados, é formado pela PUC-Rio com especialização no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e trabalha em uma multinacional de tecnologia. O caso dele não é exceção. Segundo dados do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, entre 2012 e 2020, 90 pessoas foram presas injustamente com base apenas em reconhecimento por foto. Só no Rio de Janeiro foram 73. Em 81% dos casos, as pessoas apontadas como suspeitas são negras. A atual gestão da Polícia Civil do Rio disse que já recomendou que o reconhecimento fotográfico seja apenas um dos elementos do inquérito policial e não pode ser o único fator determinante para o pedido da prisão de suspeitos. A Draco, responsável pela operação que prendeu Raoni, abriu uma sindicância para apurar o caso. Raoni disse que vai pedir a reparação na justiça pelo erro. De volta para casa, agora a comemoração terá 2 motivos. Eu já sou casado no civil, mas a festa vai ser agora dia 16, agora é pensar nisso, esquecer isso aqui. Isso aqui foi um episódio, uma cicatriz que eu quero esquecer. E agora pensar no futuro, seguir minha vida do jeito que estava seguindo. Nós questionamos o Tribunal de Justiça sobre a juíza Denise Vacari Machado Paes, da primeira Câmara Criminal, ter negado o pedido de habeas corpus da defesa. Em nota, o TJ respondeu que a Lei Orgânica da Magistratura veda aos magistrados qualquer manifestação sobre processos pendentes de julgamento e que o habeas corpus citado está sob segredo de justiça. A Polícia de São Paulo realizou hoje uma operação que resultou na prisão de 9 pessoas. O grupo praticava estelionato e roubo de carros. As investigações duraram cerca de 4 meses e tiveram início após o registro de um crime de estelionato envolvendo a compra de um veículo na cidade de Pirapozinho, no interior do estado. Hoje, na Grande São Paulo, policiais da capital e do interior cumpriram mandados de prisão e de buscas domiciliares. Ao todo, 9 pessoas foram presas na operação de hoje. 2 em Presidente Prudente, no interior do estado, e outras 7 na região da Brasilândia, zona norte da capital paulista. As fraudes praticadas pelo grupo causaram um prejuízo de R$120 mil às vítimas. Essa organização criminosa trabalhava com furtos e roubos de veículo e posteriormente adulterava os seus documentos para aplicar golpes no interior de São Paulo. Eles inclusive entregavam o carro em loco nas cidades, tudo com documentos falsos, certidões falsas e adulteração de sinal de veículo automotor. Os 9 presos vão responder por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, organização criminosa, furto e estelionato. Por meio das investigações, será possível identificar outras vítimas da quadrilha e até mesmo recuperar parte dos valores roubados. A gente sabe que essa organização criminosa ela tem várias ramificações, inclusive com pessoas talvez até com um poderio aquisitivo maior. E é isso que nova fase da investigação vai revelar. Vários postos de saúde da capital paulista estão sem a segunda dose da vacina AstraZeneca. O estoque chegou ao fim e muita gente não conseguiu completar o esquema vacinal. A gente vai ao vivo falar com o repórter Guilherme Lopes, para saber dessa situação. Guilherme, boa noite. Qual que é a alegação dos governos municipal e também estadual sobre a falta da vacina AstraZeneca? Olá, Gabriela, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, olha, a Prefeitura de São Paulo disse hoje que a quantidade de doses da AstraZeneca encaminhadas pelo Ministério da Saúde acabaram não sendo suficientes para aplicar a segunda dose da população. Com isso, aquelas pessoas que procuraram os postos hoje, precisando tomar a segunda dose da AstraZeneca, não conseguiram completar o esquema vacinal.
A nossa equipe fez um levantamento no final da tarde que apontou que dos 468 postos de saúde do município, havia vacinas disponíveis em apenas 22 unidades, cerca de 6 mil vacinas. Só que a Secretaria Municipal da Saúde disse que para completar o esquema vacinal das pessoas que precisam receber a segunda dose da AstraZeneca, seriam necessárias cerca de 200 mil vacinas até sábado. E esse é um problema que também está ocorrendo no estado de São Paulo. A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações disse que desde o dia 4 de setembro, cerca de 1 milhão de pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada e que muitos municípios já relataram esse desabastecimento, que tem provocado um apagão no estado. A Regiane de Paula, que é a coordenadora desse programa, deu mais detalhes. Vamos ver o que ela disse. O que ocorreu de fato é o não cumprimento por parte do Ministério da Saúde do envio de doses para que a gente possa completar o esquema vacinal do dia 4, que nós já fizemos um ofício ao Ministério da Saúde. Até o dia de hoje, em torno de 1 milhão de pessoas precisam completar o seu esquema vacinal. Aguardamos, inclusive, além do envio de doses, que o Ministério da Saúde se coloque se podemos ou não usar outro imunizante. Nesse momento, 1 milhão de pessoas precisam ser imunizadas, completar o seu esquema vacinal contra a Covid-19. Olha só que o Ministério da Saúde disse que não há atrasos na entrega de doses. Agora há pouco, a pasta informou que na semana que vem vai distribuir 5 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, doses da AstraZeneca, e que 1 milhão de doses vão ficar aqui no estado de São Paulo. O Ministério disse que está seguindo o cronograma definido pelo Programa Nacional de Imunizações e respeitando o intervalo entre as doses. E o que tem acontecido, de acordo com a base de dados do Ministério da Saúde, é que o estado de São Paulo teria usado vacinas da AstraZeneca de segunda dose como primeira dose, e isso teria provocado esse desabastecimento em todo o estado. Bom, como a gente está falando de vacina, eu vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte, que a campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o país, só que aqui na capital paulista muitas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo encontrar a vacina nos postos de saúde. Nós questionamos a prefeitura, que disse por meio de nota que são cerca de 20 mil vacinas disponíveis nos postos. E o que pode ocorrer é o desabastecimento pontual entre uma unidade e outra. E que por isso as equipes estão fazendo remanejamento das doses. Só que como é um programa nacional, uma campanha nacional contra a gripe, o período é limitado. Por isso, ao acabar essas 20 mil doses, provavelmente elas não serão reabastecidas. Portanto, quem ainda não tomou a vacina contra a gripe, o vírus influenza, é bom correr. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E a Fiocruz divulgou hoje a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 em todo o Brasil. O repórter Rodrigo Assis tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Rodrigo. A gente fica otimista com esses números. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Boa noite a você de casa. Pois é, dessa vez a notícia é boa, viu? Pela segunda semana consecutiva, a taxa de ocupação em leitos de UTI em quase todo o país caiu. 90% dos estados e 85% das capitais estão fora da zona de alarme. Nesses locais, 40% das UTIs estão desocupadas. As únicas exceções são os estados do Rio de Janeiro e de Roraima. Em Boa Vista, essa taxa está em 82%. Já aqui no Rio de Janeiro, em 94%. De acordo com o observatório da Fiocruz, essa queda se deve ao avanço da vacinação. Por isso, a Fundação alerta para a importância de se completar o esquema vacinal em todos os adultos maiores de 18 anos, nos adolescentes e a aplicação da terceira dose nos grupos mais vulneráveis. Rodrigo Assis, do Rio de Janeiro, para o Rede TV News. Obrigada, Rodrigo. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20 milhões de pessoas se recuperaram da doença. 371 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 585 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Olha, a sexta-feira vai ser com tempo instável e com chuva na região norte, no centro-oeste e em partes do sudeste. E a chegada de uma frente fria tem provocado ventos fortes e quedas nas temperaturas no sul do Brasil. Essas imagens são de ontem do Aeroporto Regional de Maringá, que fica no interior do Paraná. Os ventos chegaram a 150 km por hora e uma aeronave chegou a balançar na pista. Olha só. Amanhã, essa ventania continua, o céu fica carregado e chove a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul e também em praticamente todo o Paraná. No sudeste, o clima fica abafado no Espírito Santo e pode chover de forma fraca e isolada em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, o céu fica carregado com muitas nuvens e chove durante o dia. A temperatura também começa a cair, como a gente vê aqui na tela, 26 graus amanhã e 22 graus no sábado. No Nordeste, tempo seco em todo o litoral e também o céu fica com muitas nuvens aqui nesta área que a gente vê do litoral nordestino. Na região norte, apesar da chuva, o tempo continua instável e em Manaus a máxima pode chegar aos 33 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada, Igor. Boa noite. Boa noite. E olha só, gente, em Mato Grosso do Sul, 4 pessoas foram presas com armas, entre elas um fuzil, além de diversas munições. Foram apreendidos uma carabina calibre 44, um rifle calibre 22 e um fuzil. As armas estavam escondidas no compartimento do motor de uma caminhonete, ocupada por 4 homens, que foram abordados em uma estrada de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A polícia apreendeu também 47 munições, de rifle, carabina e fuzil. Entre os presos, há um paraguaio. Os 4 homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. A ação ocorreu em virtude da Operação Horus, um projeto que integrou forças de segurança para combater crimes na região de fronteira. Durante a ação, o motorista do veículo tentou fugir quando avistou a viatura policial, mas foi alcançado por agentes do Departamento de Operações de Fronteira. Se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. A gente quis terminar o Rede TV News hoje com uma canção, Imagine. Hoje faz 50 anos que o álbum mais famoso de John Lennon trouxe esse clássico, um hino pela paz.